Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve, para fazermos mais uma questão discursiva do nosso e-book. Esse e-book gratuito aí que o LF passou para vocês, para que você conheça o trabalho do LF e também tenha uma fonte boa de consulta em relação a esse conteúdo que cai assim absurdamente nas provas, principalmente na prova do Enem, na prova da UERJ, nas provas vestibulares de São Paulo, prova do IME, ITA. Então é um conteúdo eletroquímica. Cai muito na prova, cai bastante, beleza? Em todas as provas espalhadas pelos vestibulares desse Brasil afora. Show de bola? Então vem com a LF, vamos resolver essa questão 4, questão da FAMERP que caiu em 2022, a questãozinha discursiva. Vem com a LF, vamos resolver. Então, galera, vamos lá, vamos resolver essa questão que envolve anodo de sacrifício, envolve análise de potencial de redução, envolve eletrólise, né, cálculo de eletrólise, então é uma questão bem ampla em relação à aplicação de eletroquímica. Então vamos lá, vamos com a LF, vamos resolver essa questãozinha, que é uma questão muito legal e interessante para aplicarmos esse conteúdo. Vem comigo. Vamos lá, então ele diz assim, ó, magnésio, alumínio e zinco são metais constituintes de anodos de sacrifício. Vamos ver já já o que é. Da proteção do ferro contra a corrosão. Galera, escutou a palavra corrosão, leu a palavra corrosão, já sabe que corrosão está ligado a quê? A oxidação, tá? Oxidação, perda de elétrons, enfim. A obtenção dos componentes desses anodos de sacrifício pode ser realizada por meio de eletrólise de compostos contendo íons desses metais. A figura representa um sistema de cubas eletrolíticas em série, por onde passa uma corrente elétrica de intensidade igual a 19,3 A, contendo íons dos metais constituintes dos anodos de sacrifício. A tabela apresenta os potenciais de redução de alguns metais e da água. Então, beleza, a gente tem aqui uma montagem, né, em série dessas cubas eletrolíticas. Beleza? O que a gente tem quando a gente monta em série de cubas eletrolíticas é o seguinte: quando tem eletrólise em série, a gente tem que a carga em cada uma delas é a mesma, tá? Então, a quantidade de carga em cada uma delas é igual. Então, a carga que eu tenho aqui, a quantidade de carga que eu tiver aqui na cuba de magnésio é igual à quantidade de carga na cuba de alumínio, que é igual à quantidade de carga na cuba de zinco. Isso para a gente é importante, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo em cada item. Então, no item A, ele diz assim, por que o magnésio, alumínio e zinco protegem o ferro da corrosão, ou seja, da oxidação? Aí depois ele faz uma outra pergunta. Qual anodo de sacrifício pode ser produzido por eletrólise de uma solução contendo seus íons dissolvidos em água, ou seja, eletrólise aquosa? Primeiro vamos fazer a análise aqui do porquê, né, que o magnésio, o alumínio e o zinco protegem o ferro da corrosão. Então quando você olha lá o material que o LF colocou, disponibilizou para você, você vai ver que para ser um bom anodo de sacrifício, o potencial de redução do metal de sacrifício, né, no metal de sacrifício, ele precisa ser menor do que o potencial de redução do metal da peça que você quer proteger. Então, por que isso acontece? O que é o potencial de redução? O que ele mede? O potencial de redução, ele mede a resistência em oxidar. Então, eu estou medindo a resistência a oxidar. Então, quanto maior esse potencial, vamos colocar assim, quanto maior o potencial, vou botar aqui potencial alto, menos o metal vai oxidar. Menor é a tendência a oxidar. Então, se eu tenho um potencial de redução alto, o cara tende a reduzir. Logo, se nós fizermos a análise contrária, né, se ele tem um potencial de redução baixo, ele tende a oxidar. Lembrando que é sempre um par. Então, eu vou comparar dois elementos, o que tiver o maior potencial de redução reduz, e o que tiver o menor potencial de redução oxida. Então, se eu coloco dois, por exemplo, eu colocar magnésio e o ferro, duas peças metálicas, e se tiver alguém para oxidar esses metais, o magnésio vai na frente. Por que o magnésio vai na frente? Porque o potencial de redução dele é baixo. Então, quanto menor o potencial de redução, maior a tendência em oxidar. Beleza? Então, como é que a gente vai colocar essa resposta aqui? A gente vai colocar o seguinte, ó. O zinco, o magnésio e o alumínio são considerados anodos de sacrifício na presença do ferro, pois esses
metais, você pode colocar elementos, possuem potencial de redução menor do que o potencial de redução do ferro. Beleza? Então eles tendem a oxidar no lugar do ferro. Tá? Logo, protegem o ferro da corrosão. Aí você bota aqui entre parênteses, ó, oxidação. Então, uma respostinha bem completa para você. Beleza? E aí agora ele diz assim, qual anodo de sacrifício pode ser produzido por eletrólise de uma solução contendo seus íons dissolvidos em água? Ou seja, eletrólise aquosa. Então, galera, eletrólise aquosa a gente vai ter o seguinte, ó. Preste atenção aqui. Esses caras, eles são cátions, beleza? Se eles são cátions, eles vão ser atraídos pelo cátodo. Vamos fazer uma análise aqui de cátodo. O cátodo é o polo negativo da eletrólise, que atrai o cátion, que é positivo. E no cátodo ocorre o quê? A redução. Então, para que o cara vá para o cátodo sofrer a redução, eu preciso ter um cara com alto potencial de redução. Então, é isso que eu vou ter que ver. Quem é que tem maior potencial de redução? Em relação a quem? Em relação a outra espécie que está no meio, que é a água. Então, eu tenho que ver o cara que vai ter preferência em ir para o cátodo é aquele que tiver o potencial de redução maior que o potencial de redução da água. Quem tiver o potencial de redução menor do que o da água, quem vai sofrer a eletrólise é a água e vai produzir gás hidrogênio. Então eu não quero, eu quero produzir o metal daquele íon para que esse metal, né, seja obtido e ser usado como anodo de sacrifício, que é o que o texto está pedindo. Então quando eu olho aqui, ó, quais são os metais que eu vou analisar? Eu vou analisar o zinco, o alumínio e o magnésio. Vou comparar os potenciais dele com potenciais de quem? Com os potenciais da água, com o potencial da água. Então a água é 0,83, né? Menos 0,83. Então se é menos 0,83, eu tenho que olhar quem tem mais, quem é o maior. Quem é o maior é o menos negativo. Lembrando que esse sinal aqui é um sinal que a gente tem que comparar ele com a proximidade do zero. Então quem está mais próximo do zero aqui em relação da água é o zinco. Então o potencial de redução do zinco é maior do que o potencial de redução da água. Já o potencial de redução do magnésio e do alumínio, ó, do magnésio, ele é menor do que o potencial de redução da água. Se a gente olhar aqui, ó, o magnésio é menos 237. E o potencial de redução do alumínio também é menor do que o potencial de redução da água. Olha o do alumínio quanto é, menos 166. Então a água é um potencial maior. Então, no caso do alumínio e o magnésio, a gente vai ter produção de hidrogênio. Já o zinco não, o zinco vai ser produzido no cátodo. Então, qual é a resposta que você vai colocar aqui? Bom, o metal com maior potencial de redução em relação à água, em relação ao potencial de redução da água, terá preferência, vou botar assim, ó, terá preferência em reduzir. Aí eu vou tirar aqui só para a gente poder fazer, eu vou tirar a tabelinha aqui, já que a gente já fez a análise, só para ter espaço para resolver a questão. Ó, terá preferência em reduzir no cátodo. Logo, ao observarmos os potenciais, apenas o zinco possui potencial de redução maior do que o potencial de redução da água. Beleza? Então só o zinco vai ser produzido, né, como metal na eletrólise aquosa. Belezinha? Vamos para a letra B? Vamos lá, vamos para a letra B. Então, na letra B, a gente tem também duas perguntinhas, né? Considerando a constante de Faraday, carga de 1 mol de elétrons, né? A constante de Faraday 96.500 coulombs. De onde vem esse 96.500 coulombs? Ele vem da multiplicação de um número de mols de elétrons, que 6,02 vezes 10 a 23, vezes a carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá algo próximo aí de 96.500 coulombs, tá?
Então, só para mostrar para você de onde vem essa constante. Ela também é chamada de um Faraday, tudo bem? E aí ele diz assim, ó, calcule a massa de alumínio obtida pela passagem da carga total de 0,24 farad pela cuba eletrolítica contendo alumínio 3. Agora esquece o resto aqui, tá? Esquece esse restante aqui, vamos fazer a primeira parte. Então essa primeira parte aqui sobre a massa de alumínio, como é que a gente vai fazer? Ó, toda vez que você tiver problema envolvendo constante de Faraday, você primeiro tem que saber qual é a quantidade de Faraday necessária para eletrolizar o íon. Como é que eu sei isso? É só observar aqui o valor da carga do íon. Então, no caso, o alumínio 3+, ele vai precisar de 3 Faraday, ou seja, 3 vezes 96.500. Eu não vou abrir, nesse caso do alumínio, para 3 vezes 96.500, porque ele está me dando aqui em Faraday. Então, eu já vou fazer o cálculo direto com o número de Faraday. Então, 1 mol de alumínio, ó, como é que a gente vai fazer isso? Ó, 1 mol de alumínio necessita de 3 Faraday, por causa da carga do íon alumínio. Isso vai gerar a massa molar do alumínio, que são 27 gramas por mol. Então, quando a gente usa 0,24 Faraday, qual vai ser a massa de alumínio? Então, já estamos resolvendo o problema aqui rapidinho. A massa de alumínio vai ser igual. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, vai ser 0,24 vezes 27 dividido por 3. Então, isso aqui, ó, dá 9, né? Quando eu multiplico 9 vezes 24, dá 216. Só que aqui eu tenho duas casas decimais, né? Então dá 2,16 do grama. Então, a massa de alumínio igual a 2,16. Agora, a segunda parte do problema. Qual o tempo necessário? Então, ele quer saber o tempo. Lembrando que a corrente que ele usou foi de 19,3 ampere, está lá no texto inicial. Tá? Se tiver dúvida, é só voltar lá no texto, para o vídeo, tá bom? Tem lá a questão também no nosso e-book. Qual o tempo necessário para que seja obtida a mesma massa de magnésio? Então, uma massa de magnésio que ele quer é de 2,16 gramas. Na cuba contendo íons magnésio utilizando a mesma corrente elétrica. Então, o que eu falei para você? Ó, a mesma corrente elétrica, a mesma quantidade de carga. Então, vamos lá. 1 mol de magnésio, quando a gente olha o magnésio ele é 2+, está aqui, ó. Então, o magnésio 2+, ele precisa de quê? 2 Faraday. Porém, agora, eu tenho que abrir isso em quantidade de carga. Então, vai ser 2 vezes 96.500. Por que, LF, eu tenho que abrir em quantidade de carga? Porque a quantidade de carga é que me dá a relação entre corrente e tempo. Então, eu tenho corrente e vou calcular o tempo. Como é que eu vou fazer isso? Um cálculo só, veja bem. 1 mol de magnésio, né? Então, 1 mol de magnésio, vamos escrever aqui bonitinho, ó. 1 mol de magnésio vai ter 2 vezes 96.500 Coulomb para obter 24 gramas. Então, para que eu obtenha 24 gramas de magnésio, eu preciso dessa quantidade de carga. Bom, a massa que eu quero é de 2 vezes 2,16. Então, essa massa vai estar proporcional a uma outra quantidade de carga que é igual ao produto corrente tempo. A corrente eu tenho 19,3 vezes o tempo, que é o que a gente quer calcular. Então, quando a gente multiplica aqui cruzado, ó, vamos multiplicar cruzado isso aqui, ó. Isso aqui vem para cá multiplicando, isso aqui vem para cá multiplicando. O que a gente vai ter? A gente vai isolar já o tempo, tá? Então, o tempo vai ser igual, ó, 2,16 vezes 2 vezes 96.500 dividido por 19,3 e 24 vezes 24. Galera, 2 vezes 96.500 dá 193.000. Dividido por isso aqui vai dar 10 a quarta. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Já dá 10 a quarta. 2,16 por 24 dá 0,09. Vezes 10 a quarta vai dar 900 segundos. Beleza, galera? Então encontramos aí o gabarito da nossa questão 4 do e-book que o LF preparou com o maior carinho para vocês. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão? Vem com o LF, vem comigo.